Fala, mestre! Me chamo Diego, sou surfista e oceanógrafo especialista em ondas. Eu ajudo surfistas a dobrar o número de ondas clássicas e memoráveis que eles surfam no mês, possibilitando um salto na evolução do seu nível de surf. No vídeo de hoje eu vou falar sobre tubos, sobre esse momento único, mágico, memorável, que tanto mexe com o imaginário do surfista. O tubo é o objeto de desejo, acredito eu, que de todos os surfistas do mundo, e é aquele momento mágico de profunda conexão que o surfista passa eventualmente 1, 2 segundos dentro, praticando o tubo, dentro do tubo, e aquilo marca a memória dele pelo resto da vida dele, a depender da situação. É um momento tão único, tão desejável, que eu vou dedicar um vídeo para falar especificamente sobre tubos. Eu vou falar aqui sobre como você pode potencializar as oportunidades para você pegar mais tubos, e vou falar também de técnicas que eu utilizo e pode também te ajudar a pegar mais tubos. A quando você encontrar a condição tubular, você conseguir desfrutar mais, ficar mais consciente e sair de mais tubos que você saía antes de ver esse vídeo. Para mim, a sensação de você pegar um bom tubo, daquele que você se percebe dentro de um turbilhão girando por cima de você, é algo único na vida. Como surfista, eu sou fascinado pela beleza e a energia da natureza, principalmente das ondas. Uma onda clássica quebrando é a comprovação mais evidente do quão perfeita é a natureza, e acima de tudo, dá certeza que tem alguma inteligência criativa por trás de tudo isso. Agora, o que é essa inteligência criativa, ou quem é, acaba caindo na crença individual de cada um, mas o fato é que quando a gente vê uma onda, uma perfeição imensa quebrando, a gente logo se conecta e vê que aquilo é algo surreal. Ver uma onda perfeita quebrar, fazer as linhas, pegar umas paredes manobráveis é algo incrível, mas nada pode se comparar à sensação de pegar um bom tubo. É o momento que nós estamos em profunda sintonia com a onda, a gente vê ela quebrar aqui do nosso lado, a gente fica imerso naquele silêncio, fluido, sem resistência do ar. Quando a gente anda no trilho, a gente sente que está no único e no melhor caminho possível para passar por aquela situação. E aí quando saímos com aquela baforada, quando a gente vê aquela porta lá na frente e consegue passar por ela, aquela sensação de saída é algo indescritível. A gente até consegue descrever em palavras, mas a sensação que fica dentro da gente é uma coisa incrível. E para a alegria ficar ainda mais completa, e quando a gente está olhando aquela saída do tubo, a hora que a gente sai e tem aquele brother ali no canal, entrando, remando, já berrando, essa sensação, isso completa ainda mais esse momento em que a gente se conectou com a onda, pegou aquele tubão, e o nosso brother ali acompanhou tudo de camarote, mandou um hang loose, aí a situação fica simplesmente completa. E o mais interessante é que essa sensação, o tubo, estar dentro do tubo, às vezes acontece aí numa fração de tempo de 1, 2 segundos, mas o tanto que essa sensação fica na nossa vida é totalmente desproporcional com esse curto intervalo de tempo. E tem até aqueles surfistas que apenas abaixa a cabeça e bota só a cabeça dentro do tubo e já sai tão feliz e realizado como aquele que ficou aí 3, 4 segundos dentro do tubo. Então ele faz a cabeça daquele que só coloca a cabeça dentro do tubo, daquele que pega o chapéu, até aquele que passeia por dentro de um tubo e anda por 10 segundos dentro. Não importa qual é a situação, não importa qual é o teu nível, o fato é que pegar um tubo, seja um chapéu, seja de 1, 2 segundos ou de 10 segundos, é algo que nos marca aí pelo resto das nossas vidas. É uma sensação memorável. É muito doido esse negócio de tubo. Talvez pela sensação de ter dominado a onda, ter dominado a força da natureza, ou ter trabalhado junto com ela. Talvez isso seja o que torna esse momento tão especial. E talvez até pelo grau de dificuldade que é de fazer um bom tubo, talvez isso tudo em conjunto acaba tornando esse momento, essa manobra tão especial, mas o fato é que o tubo ele é
o momento, a manobra de desejo, acredito eu, que de 100% dos surfistas aí em todo o mundo. Eu não lembro exatamente qual foi a primeira vez que eu me vi dentro de um tubo, até porque muita coisa pode ser considerada um tubo. A questão é que depois de muitos anos treinando, focando minhas energias, os meus locais onde eu moro, onde eu escolho fazer minha sessão, as pranchas, meus treinos, depois de ter passado anos focado especificamente nisso, eu comecei a ganhar mais consciência dessa manobra, né, do que é estar dentro do tubo, do que é passear, sair de um tubo. O fato é que depois de todos esses anos, eu comecei a me conectar mais, ganhar mais consciência e ter mais sucesso na hora de pegar os tubos. E quanto mais consciente a gente vai ficando, quanto menos na sorte for, né, e mais na consciência, mais amarradão a gente vai ficando e mais exigente a gente começa a ficar também. Essa aqui é a real. Depois de pegar vários tubos aí na minha vida, seja para a direita, para a esquerda, curto, longo, saindo na porta, saindo pelo dog door, só um chapéu, ou seja, aquele um pouco mais profundo, tem alguns desses que marcaram a minha cabeça, né, marcaram na minha memória aí de uma forma muito especial. Eu vou contar aqui aquele que o mais emblemático e o mais marcante, sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvidas, foi em Desert Point, na ilha de Lombok, na Indonésia. Esse foi aquele tubo que marcou para mim até hoje, onde eu pude aplicar tudo que eu tinha de mais técnico, de todos os anos treinando, tudo que eu tinha de técnica eu pude aplicar. Eu pude me conectar de uma forma incrível com as ondas e eu fiz um tubo, uma leitura numa onda, numa saideira incrível que até hoje marca a minha memória e eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa história. Vários e vários anos de treino, especificamente em tubos, me fizeram, né, desfrutar dessa sessão simplesmente incrível. 2 anos atrás, minha primeira trip para Bali, e o que aconteceu foi algo muito marcante, pois foi minha primeira trip para Bali, depois de ter passado aí cerca de 15 dias ou um pouco mais pegando altas ondas em Uluwatu, Binguim. Finalmente tinha chegado a hora aí de eu partir para Desert Point. Eu estudei bem as previsões de ondas, eu estudei quais eram as combinações de maré, vento, onda que melhor iria proporcionar as condições de surf para Desert Point, até porque de Bali até Desert Point não é uma trip, um rolê tão simples, envolve pegar balsa, envolve uma locomoção um pouco desgastante, vamos dizer assim, mas chegando lá, obviamente que a recompensa ela vem. Mas é interessante, quando a gente sai de Bali, por exemplo, para ir até Lombok, Desert Point, é interessante que a gente dê um tiro certo. Então, depois de ter estudado bem quais eram, né, as principais condições de maré, vento, onda que quebravam e proporcionavam aquelas esquerdas épicas em Desert Point, depois de alguns dias, de 15 dias mais ou menos em Uluwatu, naquela região, eu vi que os elementos começaram a se encaixar. E aí usamos aqui, né, eu estava com a minha mulher nessa trip, usamos o nosso planejamento para partir em direção a Desert Point, chegar um dia antes, se ambientar para o dia do swell, nós estar lá firme, forte, descansado e poder desfrutar daquela onda. E quando a gente viu, né, que os elementos iam se encaixar, então a gente decidiu, vamos tocar para Desert. Enfrentamos aí as 6 horas de balsa, atravessando da ilha de Bali para a ilha de Lombok. Depois mais algumas horas de transporte até próximo de Desert Point. Na verdade, nós não ficamos em Desert, na beira da praia. Nós ficamos numa vila um pouco antes. E nós chegamos lá um dia antes, então nos preparamos, agendamos ali o transporte e fomos cedinho. No primeiro dia, eu fiquei 2 dias em Desert, surfando em Desert o dia inteiro. No primeiro dia, então, tocamos para Desert. Foi um dia, vamos dizer assim, que tinha altas ondas, mas foi um dia mais de adaptação. Simplesmente é um tipo de onda, uma das melhores ondas do mundo, não há dúvidas. E o nosso modelo de surf, né, a gente aprendendo a surfar aqui no Brasil, em beach breaks, certamente não se encaixa bem com um tipo de onda de linha longa. Então o primeiro dia foi basicamente um dia de adaptação, onde tirei tubos, obviamente. Mas lembra quando a gente fala daquele grau de exigência que a gente começa a ter de si mesmo? Então, fiz a cabeça, saí amarradão da água, peguei altas ondas, mas ainda não tinha sido aquele tubo que a gente vê
né, nas sessões de filme, aquele que a gente sonha. E aí, no segundo dia, eu acabei chegando mais concentrado, mais focado e comecei a aplicar tudo que eu tinha errado no dia anterior, comecei a aplicar nesse segundo dia. Nesse segundo dia, a mágica aconteceu. Eu comecei a entender como eu tinha que andar na onda. Na verdade, eu estava naquela costume, né, um pouco das nossas zonas do Brasil, a dar passadas mais curtas, até mesmo bater a prancha às vezes na passada, e quando eu virei a chave e entendi que os movimentos lá eram muito mais longos, era um bottom mais profundo, uma cavada lá em cima no highline, era uma passada muito mais longa, sem batida de prancha, fazendo a prancha deslizar e sentindo, né, a prancha fluir pela onda. Esse era o movimento. No primeiro dia eu não tinha virado essa chave, mas como eu errei algumas ondas épicas, eu comecei a entender que faltou muita habilidade para mim, e no segundo dia comecei a corrigir, comecei a fazer uns movimentos mais longos, uns movimentos mais limpos, mais fluidos, e conforme eu ia aplicando essa técnica, ia vendo que ia funcionando, eu ia entendendo que eu estava no caminho certo. Fui pegando alguns tubos, mas ainda não era um tubo de Desert Point, eram ótimos tubos, para qualquer sessão aqui do Brasil já seria um tubo irado, mas ainda assim não era um tubo de Desert Point profundo, com várias seções, várias placas quebrando na minha frente. E aí a mágica aconteceu já no final do dia, desse segundo dia de surf. Já tinha menos gente na água, dá para dizer assim. Devia ter aí uns 6 a 8 pés de onda na linguagem do surf, aí 1,5 m a 2 metros, com as maiores com uns 2 metrão de onda, isso na linguagem do surf. Até que veio aquela rainha da série para mim. Eu lembro de ter dropado a onda e eu estava muito calmo, estava muito concentrado, passei um dia inteiro treinando, já estava andando bem na onda. Então eu lembro de ter pego a onda, feito um bottom, uma cavada bem profunda, visualizado aquele paredão, aquela linha na minha frente, cavado, botado no trilho da onda, e aquelas seções, aquelas placas já se formando lá na frente. Eu me lembro de ter dado uma passadona muito forte mesmo, muito longa, e nisso, já sentindo já o que estava por vir, né, que era aquela seção de tubo incrível, eu já estava muito bem conectado. Eu fiz o que eu sempre faço quando a onda já vai girar por cima de mim. Eu já segurei com a minha mão direita, eu pego de backside para a esquerda, sou regular, já segurei com a minha mão direita na borda para dar mais estabilidade, eu poder ter até um controle para poder dar umas passadas dentro do tubo se precisar e ganhar velocidade. A mão esquerda eu costumo ir tocando na onda. No começo, obviamente, que a gente não vai enterrar, né? Tu vai tocando na onda para justamente sentir a velocidade que tu tá, a velocidade da onda. Esse contato te proporciona controlar melhor a velocidade. Mas aí, a hora que eu alinhei, né, o que eu sempre costumo fazer, eu vi a placa girando em cima de mim, agarrei a máquina na mão na borda, mão na onda para sentir velocidade, e aí olhei para o lado e comecei a ver aquele salão de festa, e fechou uma placa. Eu acabei puxando, né? A gente costuma se manter um pouco mais do centro da onda para o highline, para poder sair dos tubos. Foi uma coisa que eu aprendi também e me possibilitou sair de mais tubos, é não ficar muito embaixo da onda, é tentar ficar um pouco mais no centro dela, do centro para cima, né? No chamado highline, que é onde a gente encaixa, é o chamado trilho, onde a gente consegue sair com mais facilidade. Então eu encaixei nesse trilho e eu lembro das placas começarem a quebrar. Quebrou uma placa, quebrou 2 placas, de repente eu fiquei muito fundo, eu vi aquela porta lá na frente, cada vez mais longe de mim, mas eu estava tão concentrado, eu vi que eu estava no trilho, eu só me concentrei, me posicionei, fui mantendo a minha linha no highline, fui puxando um pouco mais para cima a minha prancha, sempre mantendo aqui essa mão na parede para ir controlando a velocidade. Obviamente que eu não estava freando, porque a onda estava muito no gás, então eu só ia controlando a velocidade, com a mão direita puxando para o highline aqui em cima, puxando um pouco para cima, e vi uma placa quebrar, vi outra seção quebrar, vi uma terceira seção quebrar, e aquela porta, aquela luz no fim do túnel começou a ficar cada vez mais perto, até que de repente eu lembro só de ter saído desse tubo. Nessa saída, geralmente, né, quando a gente está próximo de sair, a gente quer dar aquela último gás para sair, eu costumo dar uma puxada maior aqui com a borda, com a mão direita,
e até mesmo flexiona a perna, né? Puxando as pernas, o joelho para o peito, digamos assim, como se fosse dar uma passada dentro do tubo. Eu puxei e consegui sair na banda, limpo, baforada nas costas. Foi uma sensação simplesmente única, incrível, memorável. Foi a minha última onda do dia. Eu só lembro de ter passado, acredito que por 3 sessões, umas 3 placas de lip quebrando do meu lado. Eu cruzei as 3 placas por dentro do tubo, andei fundo, andei limpo, consciente, sabendo assim, com técnica do que eu estava fazendo. Ali foi assim, uma constatação de que anos de treino e foco nesse tipo de onda me proporcionaram esse resultado, essa experiência única, essa experiência memorável. A onda encaixou tão bem nesse dia para mim e eu estava tão bem conectado, tão bem posicionado, que eu só ia vendo as placas cair, eu ia só administrando a minha velocidade, eu consegui relaxar muito bem lá dentro. A onda encaixou tão bem para mim, eu estava tão bem posicionado, tão conectado, que eu consegui relaxar, consegui desfrutar, só passear lá dentro, administrar a velocidade, ir controlando e sair limpo de uma baforada do tubo da minha vida. Foi a última onda do dia até, eu lembro de ter saído, ter dado um abraço, um beijo na minha mulher, e eu lembro também de que o sorriso, ele ficou no rosto por aquela noite inteira, acredito eu. Simplesmente eu não consegui disfarçar o quão feliz eu fiquei nesse dia, nesse momento, por ter conseguido aplicar várias técnicas, domado a onda e ter pego aquela onda tão clássica e tão linda que a gente, né, todos surfistas sonham aí pegar um dia. E acima de tudo, um fotógrafo acabou registrando toda a sessão de tubo, ou pelo menos parte da onda, né? Ele não pegou toda a onda, mas ele pegou parte dessa sessão. E ainda tive um ótimo registro fotográfico para poder ajudar a lembrar dessa sessão. E aí até hoje, esse é o grande lance quando eu falo das ondas clássicas e memoráveis, porque até hoje, quando eu paro para pensar nessa onda, quando eu fecho o olho e penso nela, a mesma energia, a mesma sensação, ela vem à tona e a gente fica praticamente tão feliz quanto naquela hora que eu peguei a onda. Não foi sorte, eu tenho certeza que não foi sorte. Foram anos de foco, preparo, dedicação, planejamento para a hora que os elementos se encaixaram, ir lá e fechar com chave de ouro. Por isso, nesse vídeo, eu vou te dar algumas dicas, já estou dando na verdade algumas dicas de técnicas de posicionamento de tubo e vou falar um pouco mais também sobre como você pode potencializar as tuas oportunidades para poder estar mais presente nessas condições tubulares. Foi algo que desenvolvi e aprendi ao longo de anos de foco, treino, especificamente nesse tipo de onda aqui no Brasil e também em surf trips no mundo. E eu vou compartilhar com você um pouco do que eu penso a respeito desse assunto. Mas eu adianto que não é só pensar em técnicas de surf que vai te fazer evoluir nessa questão de tubos. O que te fará chegar mais perto de pegar o primeiro tubo, ou de pegar mais tubos, ou de sair de mais tubos, se hoje você já consegue entrar e passear bem nos tubos, é a tua evolução como um surfista como um todo, e não só na habilidade, na arte, por exemplo, de botar para dentro. Tem todo um contexto que você precisa trabalhar para poder atingir esse resultado que tanto queremos. Para o teu surf evoluir, para você pegar mais tubos, eu concordo profundamente que você precisa de preparo físico, de técnica específica para tubos, para as ondas. Isso é fato que você precisa, mas você também precisa de outra coisa, que é de um melhor planejamento. Porque de nada vai adiantar tu estar muito bem preparado, estar com uma técnica em dia, mas você não conseguir encontrar as condições tubulares. Você chegar na praia e os tubos já acabaram e só sobrar para você ondas manobráveis. Ou de nada adianta você ter técnica, ter preparo e você não saber qual é a praia certa para você treinar, não saber qual é o swell que vai proporcionar a condição tubular, qual é a condição de maré, de vento que vai proporcionar a condição para você poder treinar os tubos e pegar os tubos. Então você entenda que é muito mais do que apenas desenvolver técnicas específicas de tubo. Da mesma forma que você tem que planejar um projeto grande, como construir uma casa ou a sua carreira, você também tem que
planejar esse projeto que é entubar mais. Você tem que definir isso como um projeto e aí trabalhar em todas as áreas possíveis e necessárias para que você consiga pegar mais tubos. E, como eu disse aqui, não é só você desenvolver técnicas, mas é você também, por exemplo, aprender a se planejar para estar mais presente nas conduções tubulares. Eu acabei focando em pegar tubos já tem alguns anos. Eu morei em Itajaí e região Balneário Camboriú, em Santa Catarina, durante a minha faculdade, enquanto eu cursava oceanografia, isso lá em 2005, de 2005 a 2010. E ali nós tínhamos dois tipos de ondas bem distintos, especiais. Tínhamos ali Balneário Camboriú, conhecida aí como uma mini Trestles, né, com direitas e esquerdas lindas, manobráveis para você treinar uma linha de surf. E tinha a Praia Brava de Itajaí, uma praia até então pouco explorada, difundida, quebrando ondas, ocas, buracos, tubos. Grande parte do tempo fechando, mas quando abrindo, sendo aí praticamente um mini Hawaii, como é até os dias de hoje. E eu morei com bodyboarders que gostavam muito de pegar tubo. Eles tiveram uma influência muito grande na minha inspiração, na minha vontade de surfar. Eu acredito que eu tinha essa vontade de pegar tubos muito gritante dentro de mim, mas ela estava adormecida. E aí, morando com esses bodyboarders e eles focando nesse tipo de onda, eu acabei acompanhando eles e aí onde eu me encontrei e vi que realmente era aquele tipo de onda que eu gostava de pegar. E quando eu falo de foco para treinar uma onda, era exatamente isso. Num dia nós tínhamos lá 1 metro de onda perfeita, lisa, clássica em Balneário Camboriú, proporcionando linhas manobráveis, ondas lindas. E no mesmo dia nós tínhamos 1 metrão de onda, talvez até um pouco maior que Balneário, só que uma onda buraco, cracuda, fechando. E aí, para onde você iria? Como o meu foco era treinar tubos, eu ia para a onda cracuda e fechando. E deixava ali aquela onda linda, lisa de lado, para ir pegar uma condição mais fechando, simplesmente porque era uma condição tubular. E eu comecei a entender que era ali que eu treinava drop, posicionamento, trilho, pegar velocidade no tubo. Acho que nos 5 anos de faculdade, nesse tempo todo que eu surfei, né, quase sempre Praia Brava de Itajaí, eu devo ter pego acho que 70% do tempo ondas fechando e 30% ondas abrindo. Mas a grande questão das ondas fechando é que, por mais que ela seja uma onda fechadeira, o simples fato dela te proporcionar um drop cavado, rápido, um drop que você tem que já segurar a mão na borda, mão na parede, fazer ali o tripé, né, para você ficar bem estabilizado. O simples fato de te proporcionar isso já é um treino fenomenal. Para quando as ondas estiverem abrindo, como estava em Desert Point, você já saber tudo que tem que fazer, já saber como passear. Então eu encarei isso como um treino. Dropava as fechadeiras com a maior alegria do mundo, simplesmente porque eu tinha noção que eu estava treinando, que existia um caminho para existia um caminho para me encaminhar até eu atingir a maestria do tubo, que era o que eu buscava. Então, ondas fechando, eu ia para a onda fechando. Ondas clássicas, lisas, manobráveis, cutback, rasgadas, lindas, eu deixava de lado para pegar a onda fechando, porque ela era cavada, era tubular, e eu podia treinar drop rápido, drop com a mão na borda, e podia treinar posicionamento no tubo. Então, e foi legal de acompanhar, na verdade, essa evolução. No primeiro momento, o foco maior era aprender a dropar aquelas zonas rápidas e cavadas. Depois que a gente aprende a dropar, o segundo passo começa a ser, logo que você faz o drop, você conseguir dar aquela primeira ajustada e conseguir colocar no trilho da onda. Foram talvez mais alguns anos até eu aprender isso. Então foram alguns anos para desenvolver a técnica do drop, perfeito. Depois mais alguns anos para mim desenvolver aquela primeira cavada puxada e a colocada no trilho. E aí durante esses 5 anos em que eu peguei onda por lá, acredito que eu não tenha desenvolvido ainda a saída do tubo. Eu desenvolvi muito bem a entrada e o posicionamento. Somente depois que eu saí da faculdade em 2010 e aí vim morar em Floripa, foquei minha energia em ondas tubulares. Depois fui morar no Rio de Janeiro, foquei minha energia em ondas tubulares.
aí que eu comecei a entender mais a dinâmica de caminhar com mais fluidez dentro do tubo e, acima de tudo, aprender a sair dos tubos. Foi só depois de algum tempo, então veja que isso é algo que tem que ser, é um projeto de longo prazo que a gente foca e ataca todas as possibilidades, todas as áreas para a gente alcançar esse objetivo. Foi um trabalho focado, planejado, foi algo que eu treinei para isso, fiz pranchas round pin para isso e, acima de tudo, a minha ambiência, as pessoas com quem eu andava, por exemplo, só falavam de tubos, e os bodyboarders principalmente, e, acima de tudo, muito filme de surf, muita visualização, muito treino mental focado nesse tipo de manobra. Eu já conversei sobre esse assunto de tubos com muitos surfistas e muita gente é empolgada também, é amarradona, se vê atingindo aí o sucesso nos tubos, mas tem muitos surfistas que se acham ou muito velhos, ou acham que não levam jeito, ou acham que não quebra muita onda tubular perto da sua casa, ou tem medo desse tipo de onda. Então tem muita gente que tem algumas barreiras, alguns bloqueios com relação a pegar tubo e não conseguem se visualizar, mesmo querendo, não conseguem visualizar entubando e pegando tubos e fazendo a cabeça desse jeito. A questão é, se pegar tubo não arde no teu coração, se não é um desejo, tudo bem, você pode seguir dessa forma e seguir, né, com aquilo que arde, com aquilo que te faz feliz. Mas se o tubo arde no teu coração, se você tem essa vontade interior de pegar ondas tubulares e fazer a cabeça, mas por alguma razão você acha que ou não leva jeito, ou tem medo, ou acha que está velho, ou não tem onda perto da sua praia, eu te peço para você focar, confiar nos teus instintos e fazer o que tem que ser feito, porque você ainda pode pegar mares tubulares e fazer a cabeça. O que eu tenho a te dizer é que eu também achava que não levava jeito quando eu comecei a treinar essa arte lá em 2005, quando eu comecei a realmente querer pegar isso. E eu comecei a pegar esse tipo de onda, eu via que eu era simplesmente um zero à esquerda nesse tipo de onda, entre ondas tubulares. Eu cresci surfando numa praia que até então eu achava, né, que não quebrava muito tubo, e eu não me imaginava pegando tubos com consciência, andando com tranquilidade. Eu não me imaginava fazendo isso, justamente porque eu achava também que eu era meio sem jeito para esse tipo de coisa. E da forma como eu vejo hoje, né, eu entendo que se arde no coração e se a gente faz o que tem que ser feito e foca nossas energias para aquilo, não tem nada nem ninguém no mundo que te impede de realizar aquilo que tu deseja. Para quem acha que tá velho para poder pegar um tubo, às vezes está na casa dos 40, acredita que não tem mais tempo, o que eu tenho a lhe dizer é a mesma coisa. Se você focar a sua energia, o seu desenvolvimento nesse tipo de onda, fazer o que tem que ser feito, aí talvez um treino de mobilidade um pouco mais intenso, fazer o que tem que ser feito. Hoje você tem mais experiência, você tem mais sabedoria, você tem mais calma, você certamente não precisará de tantos anos como quando a gente é mais novo. Você tendo mais sabedoria, mais experiência, fazendo o que tem que ser feito, treinando, focando especificamente para isso, certamente você também vai conseguir pegar bons tubos. E para quem diz que na sua região não tem onda tubular, por isso não pega tubo, não foca nisso, isso é só uma questão de mudança de mindset, porque você pode treinar ao longo do ano técnicas, várias coisas para pegar tubo, pode ver vídeos, preparo, fazer várias coisas e fazer surf trip, seja aqui no Brasil, tem várias praias tubulares no Brasil, com ondas tubulares. Você pode fazer trips internacionais e desfrutar e pegar tubo. Basta que você foque nesse tipo de manobra. Talvez você não vá conseguir desenvolver bem isso numa primeira sessão, numa primeira surf trip, mas continuamente indo atrás do seu sonho, eu não tenho dúvidas de que você também vai conseguir pegar, mesmo que na sua praia, na sua região não tenha ondas tubulares, mas se você fizer todos os trabalhos que é preciso para pegar mais tubos e focar, por exemplo, suas férias em viagens, seja no Brasil, seja fora do Brasil, você certamente vai pegar tubo também.
Como a emoção ela é gigantesca, a emoção de pegar um tubo ela é gigantesca, ela nos faz tão bem, eu desejo profundamente que se arde no teu coração, tu faça algumas coisas que eu comentei aqui nesse vídeo, mas que tu também treine especificamente para isso e estabeleça um projeto para você pegar tubo, por exemplo. Esse é o desejo que eu tenho, se isso fizer sentido para você. Para te ajudar com o que eu puder, né, e compartilhar um pouco da minha experiência para que você pegue ou o primeiro tubo ou pegue mais tubos, eu vou dar algumas dicas nesse vídeo. Essas dicas envolvem planejamento, envolvem preparo e muita coisa de que eu já falei aqui nesse vídeo sobre posicionamento e algumas técnicas que eu fui soltando aqui de coisas que eu aprendi ao longo do tempo. Primeiro de tudo, você precisa aprender sobre ondulações, vento, marés, sobre condições ideais que proporcionam um mar tubular nas praias da sua região. Você precisa saber quando e onde está para pegar um mar tubular, porque é só se colocando nessas situações, é só treinando nessas situações que você vai desenvolver a sua habilidade de pegar tubos. Isso envolve entender qual praia tem uma situação de tubo mais lenta, ideal para quem está começando a pegar tubos, ou para qual praia tem uma condição de tubo mais buraco, mais desafiadora, para quem já quer se lançar num próximo nível de desafio. Então, você conhecer as praias da sua região e as condições que proporcionam esse tipo de onda vai te fazer acumular horas de rodagem, horas de estrada dentro das condições tubulares. E tem algo mais poderoso do que hora de estrada ou quilômetros de tubo para te dar mais sucesso nessa manobra que tu quer desenvolver? No Brasil, talvez não se tenha uma tradição muito marcante de ondas tubulares por todo o Brasil, mas o fato é que em cada região do Brasil a gente tem praias e condições épicas, até mesmo focado em tubos. Se a gente pega, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Pier de Tramandaí, quantas imagens de surf aparecem lá com condições tubulares? Santa Catarina, várias praias, onde eu moro aqui, Floripa tem muita praia tubular, Norte, Praia Brava, como já comentei. Se formos aí em São Paulo, Rio, Espírito Santo, nem se fala. Quando a gente fala de Espírito Santo e Rio de Janeiro, principalmente, talvez a condição que mais aconteça sejam condições tubulares. É quando pensamos em Taquatiara, Recreio, e quando a gente vai para Espírito Santo, Lages e mais Lages aí quebrando condições tubulares. Nordeste do Brasil, também várias praias com condições tubulares. Então, de fato, tem muita onda tubular no Brasil. Basta que a gente saiba onde elas estão e quais são as condições, as melhores épocas que proporcionam ondas tubulares. E se você começar a entender mais profundamente sobre previsão de ondas, começar a entender com antecedência quais são, os dias e os locais que vão quebrar aquela onda clássica tubular, você começa a estar mais presente nesse tipo de mar, e estando mais presente nesse tipo de mar, você tem muito mais chance de treinar o tubo e aí aperfeiçoar o tubo. É treinando e executando, praticando, vendo onde a gente está errando, corrigindo, que a gente vai evoluindo e vai aprendendo cada vez mais a entubar. O primeiro passo, então, é entender quais são as praias aí da tua região, ou uma praia que tu vai viajar aí numa férias ou no final de semana, quais são as praias que vão proporcionar os mares tubulares. Segundo passo, entender quais são as condições que proporcionam as ondas tubulares dessas praias que você está estudando. Tudo isso pode ser facilmente encontrado na internet hoje. Terceiro passo, você entender então sobre previsão de ondas para saber quando e onde vai rolar o tubo, para você saber qual é o dia que você tem que largar tudo, na medida do possível, obviamente, para ir para a praia e treinar os tubos. Aliado a isso, se você aprende algumas coisas sobre o funcionamento das ondas, dos oceanos, correntes, você entende como uma onda chega na praia, como ela se forma, aonde está o ponto de maior energia da onda. Quando você entende mais de dinâmica da onda, você começa a saber mais para onde você tem que projetar a sua prancha. Então, primeiro, você entende sobre a onda, como é que ela funciona, e aí depois o segundo, quando você aprende a controlar a sua prancha, você começa a se colocar nas posições mais críticas da onda, naquelas que te ganham, que te fazem gerar velocidade quando você quer acelerar, ou naquelas que te
deixam, né, te freiam quando você justamente quer frear. Então é conhecendo mais sobre funcionamento de ondas, como elas estão funcionando, como que elas variam conforme a maré vai enchendo, esvaziando. Isso também te possibilita, te proporciona aí uma evolução na tua história em pegar mais tubos. E à medida que você for procurando e for encontrando as condições tubulares, você vai começar a lidar com talvez um outro problema, que é o medo. Justamente porque essas ondas mais cavadas, mais fortes, elas têm uns caldos mais intensos, né? Ela é um caldo um pouco mais, não um pancadão mais intenso, e você tem que aprender a lidar com essa situação nova para você que talvez não esteja tão presente nas zonas tubulares e quer estar. Você tem que aprender a lidar com medo. E para aqueles que já pegam hoje o tubo, mas querem se desafiar um pouco mais, ou querem, acima de tudo, aprender a sair mais dos tubos, é justamente também lidando um pouco com essa questão medo, ficando mais confortável nessa situação, que a gente começa a sair mais dos tubos e ficar mais consciente ali dentro. A questão é isso, é quando a gente começa a ficar mais confortável, sem medo desnecessário, a gente fica mais amigável ali com aquela situação de caldos intensos, por exemplo, é que a gente começa a ficar mais consciente e começa até mesmo a sair, né, de tubos com mais facilidade, consegue passear, andar ali dentro com maestria. Então a gente tem que aprender a lidar com essas pulgas atrás da orelha, com esses medos, justamente para ficar mais confortável e performar bem. E quando a gente fala de medo, a gente tem que entender aqui, né, que existem aqueles que têm um medo, por exemplo, de ondas, talvez na casa do meio metro a 1 metro, já é uma situação desafiadora, e aqueles que já estão pegando o tubo hoje e querem desbloquear o medo, por exemplo, de um tubo de 2 metros, digamos que a dinâmica, o mecanismo, o medo, ele é o mesmo, né? Ele acaba provocando os mesmos efeitos e a forma de lidar ela é basicamente a mesma. Existem formas bem eficientes da gente trabalhar esse medo e ficar mais confortável. Primeiro a gente tem que entender qual é o medo que a gente tem, fazer uma avaliação crítica, profunda e entender se é um medo real ou se é um medo desnecessário. Existe o medo real, por exemplo, eu hoje ir para Nazaré e pegar onda, ali realmente tem uma situação de perigo real. E existe o medo que é algo que a minha própria mente acaba criando, né, que é uma onda talvez de 1,5 m ou 2 metros aqui na frente da minha casa. Se eu for pensar na minha condição de preparo físico hoje, eu aguento tranquilamente um caldo numa onda dessa, mas ainda assim, muitas vezes, até pela falta de prática, né, toda semana que está quebrando onda desse tipo, a gente acaba tendo esses medos, muitas vezes aí, desnecessários e irreais. Então a primeira coisa é avaliar o medo e avaliar de fato, né, para você que, por exemplo, está perdendo o medo de pegar meio a 1 metro de onda tubular, quando você analisa a duração de um caldo em meio a 1 metro de onda, seja tubular ou não, e você avalia o seu fôlego, você vê, caramba, eu tenho muito mais fôlego do que o caldo nessa onda. Então é uma questão ilógica pensar que esse caldo vai me matar, por exemplo, porque eu aguento ficar esse tempo debaixo da água. Tudo é uma questão da gente aprender a ficar calmo, respirar, deixar a situação acontecer, e aí você começa a desbloquear o medo só fazendo essa análise um pouco mais crítica, respirando um pouco mais. A segunda forma de desbloquear medo é você ter um bom preparo físico e ter aí um preparo justamente em técnicas de respiração, apneia para o surf. Quando você passa a se preparar mais fisicamente, você de fato ganha mais condicionamento físico, prolonga, por exemplo, o tempo que você aguenta debaixo da água, e isso tudo acaba trabalhando no nosso mental, acaba justamente desbloqueando parte do nosso medo, porque a gente ganha a confiança de ter mais preparo, de ter mais fôlego. Mas ainda assim é preciso ter aquele trabalho mental de se manter calmo, porque uma mente inquieta, agitada, que não está calma, que fica se debatendo debaixo d'água, ela vai consumir todo o teu estoque de oxigênio, todo o teu estoque de energia de forma desnecessária, e um caldo que você aguentaria tranquilamente pode ser um terror, simplesmente porque você está com o seu mental desequilibrado, você não conseguiu se manter tranquilo e calmo. Então vamos lá, preparo físico, aumenta o teu condicionamento,
treino de apneia, respiração, aumenta o teu condicionamento, mas você tem que também trabalhar o seu mental, ficar calmo, sereno, ficar em paz, deixar rolar, saber que você tem estoque de fôlego, você tem energia para aguentar aquele caldo. Falamos então de conhecer de ondas e condições, falamos de ganhar preparo, condicionamento, treinar o mental para a gente lidar com o medo. E agora, por terceiro, a gente fala de posicionamento, um pouco mais de técnicas de surf, né? Como a gente lida com a prancha na onda. Numa primeira fase, você acaba entrando nos tubos de uma forma meio aleatória, né? Você está ali surfando, de repente vê o lip, se abaixa, a onda quebra por cima de você e você pegou um tubo. No começo as coisas são muito na sorte, eu reconheço isso e esse é o caminho, mas a partir do momento que você usa da primeira dica, né? Começa a entender mais sobre ondas, sobre como elas funcionam, e você passa a controlar melhor a sua prancha, você acaba se colocando, na verdade, nas situações tubulares e o tubo já passa a ser menos sorte e mais intenção. E aí, controlando velocidade, falando especificamente de controle de velocidade, que eu acredito que seja um fator técnico muito importante para várias manobras, incluindo o tubo, então você aprender a frear e a acelerar é crucial para essa primeira fase também do tubo. De uma forma bem básica, talvez um primeiro movimento de freada e aceleração, se você simplesmente fazer o chamado stall, né, simplesmente ficar no meio da onda, pisar na rabeta, né, imagina que aqui é a rabeta e aqui é o bico da prancha, se você pisa na rabeta e levanta um pouco o bico, por exemplo, você sente que a prancha freia, e se você bota um pouco mais de pressão no pé da prancha, a tendência é você ter um pouco mais de ganho de velocidade ou proporcional ganho de velocidade. Aqui a gente está falando de algo muito básico, obviamente que conforme você vai evoluindo, você começa a caminhar sobre a prancha, ir um pouco mais para trás, um pouco mais para frente da prancha. Você começa a usar a própria onda, né, se projetando um pouco mais no highline, como já comentado, um pouco mais na parte superior da prancha ou um pouco mais na parte inferior. Você acaba usando outras técnicas, mas para quem está começando, por exemplo, pisa na rabeta, vai um pouco mais para frente. Aí você começa a entender um pouco uma dinâmica, por exemplo, de frear e acelerar. Talvez esse seja um ponto inicial para você já fazer aí na próxima sessão de surf e começar a entender essa dinâmica de frear ou ganhar velocidade pensando aí em pegar tubos. Já no segundo momento, conforme você ganha mais habilidade, você já começa a usar tudo que a onda tem a te oferecer. Você já dá aquela cavada, já projeta no meio da onda, já dá um snap no meio da onda para frear, por exemplo. Nisso, quando você já vê que o tubo começa a quebrar, você já passa os seus pés um pouco mais para frente, que é justamente a posição, né, para você ganhar mais velocidade, e vai controlando a freada, por exemplo, seja com as duas mãos na água, quando você está de frontside, por exemplo, né, uma técnica que a gente vê o Medina usar muito disso. Ou se você está de backside, colocando uma mão na borda e a outra na onda, justamente para frear também, ficando naquela posição clássica do tubo. Então aí já é uma segunda etapa. A primeira você pode começar fazendo o stall e botando o pé mais para frente, para você entender essa dinâmica de perder, ganhar velocidade. Num segundo momento você começa já a cavar, frear no meio da onda, caminhar para frente, para trás. São outros movimentos possíveis de você treinar visando pegar mais tubos. Por enquanto, eu te convido aí a, primeiro, entender mais sobre funcionamento das ondas, praias, das condições propícias para quebrar tubo nas praias da sua região, entender mais sobre previsão de ondas, para justamente se colocar nas situações tubulares, ser mais intencional, tirar a sorte da nossa vida e colocar mais a intenção. Eu vou lá porque lá está tubular e eu quero treinar tubo hoje. Então eu vou para aquela praia, eu vou em tal horário. Comece a colocar mais intenção e menos sorte no planejamento do teu surf. Terceiro, faça aí um treino físico, condicionamento, respiração. Isso, além de te dar mais condicionamento e preparo para aproveitar mais a sessão de surf, vai acabar te ajudando a controlar medos. Treina sua mente para não ficar agitada e inquieta nas situações de pressão. É justamente na situação de pressão que nós precisamos estar calmos e serenos para raciocinar melhor,
para consumir menos oxigênio e a gente conseguir fluir melhor. E aí, depois, invista também em entender um pouco mais a dinâmica da prancha, ganhar velocidade, frear. Começa a entender também esse mecanismo, depois como você usa essa freada ou essa aceleração junto da onda, quando você passa a entender mais como a onda funciona. Foque nesses elementos e, acima de tudo, né, não dá para deixar aqui para trás, invista 10 minutos do seu dia vendo vídeos de conduções tubulares. Tem grandes profissionais aí no mercado digital que ensinam de fato a você se posicionar e pegar tubos. Então siga esses profissionais também, que tem um foco específico em te repassar aí técnicas de tubo, por exemplo. Então faça isso e depois você me conta aqui se isso de alguma forma te ajudou ou não. Eu tenho certeza que se pegar tubo arde no teu coração, se é um desejo profundo teu, se tu fizeres o que eu comentei nesse vídeo sobre essas principais dicas, eu não tenho dúvidas de que mais cedo ou mais tarde tu vais atingir esse objetivo, pegar mais tubos, seja pegar o primeiro tubo, seja sair mais dos tubos, tu vai atingir esse objetivo, consequentemente tu vai ficar com aquelas ondas memoráveis e clássicas na tua cabeça por toda a eternidade, porque não há nada mais intenso, nada mais incrível dentro do surf, na minha opinião, do que pegar um bom tubo. E quando eu falo pegar um bom tubo, é aquele tubo que a gente se coloca dentro dele, a gente está consciente, a gente vê a onda quebrar do nosso lado, nós estamos no trilho, administrando a velocidade, olhando para toda a situação, fluido, sem resistência do ar. E aí quando a gente quer, quando a onda proporciona e a gente quer, a gente dá aquela última acelerada e sai pela porta, né? Eventualmente até com uma baforada nas costas, uma baforada gelada nas costas. Então não tem nada mais intenso e nada mais memorável do que um tubo desse tipo. Fechando, o tubo para mim é o momento mais sublime no surf, e a memória que a gente acumula quando a gente faz esses tubos é algo que a gente leva para o resto das nossas vidas. Aplicando o que eu comentei nesse vídeo, certamente tu estará mais próximo de pegar ou o teu primeiro tubo ou de sair mais dos tubos nas próximas sessões de surf. Me conta aqui se fez sentido para ti, me conta aqui se te ajudou de alguma forma e desejo a você ótimas ondas e belos tubos. Abraço, valeu!